Hoje eu fiz um vídeo anterior a esse, muito bravo, né? Eu tava brabo demais. E com razão, não tiro minha razão não. Só que a minha paciência acabou, tá? Acabou. Scud, você ficou brabo, ficou nervoso por causa que o Pavanato, o extremista Pavanato, falou que pessoas de esquerda ou comunistas perseguem cristãos, perseguem LGBT. Não fiquei só puto com isso, não. Né? Eles desumanizam os esquerdistas, né, que incluem comunistas diariamente. Um dos papéis que esses comentaristas têm na Jovem Pan é defender o Bolsonaro, ter um discurso anticomunista e anti-esquerdista. Né? Do PT, então, não vou nem falar, mas a intenção é antiprogressista. Só que eles falam isso de uma forma, com um discurso de ódio. É claro que você pode ser contra a esquerda, pode ser contra comunista, pode ser contra liberais, qualquer coisa. Mas quando você desumaniza as pessoas que pertencem a esse grupo e são minorias, estamos falando de minorias, a esquerda é uma minoria, isso não está certo. O discurso do Pavanato não é de hoje, é de meses. O discurso do Pavanato, desumanizando progressistas, né, começou com Adrilles, lá há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Aí foi com Adrilles, começou com Caio Coppola, Adrilles, Zoe Martinez, né, Paulo Figueiredo e por aí vai. E outros vários que passaram pela Jovem Pan fazendo e cumprindo esse mesmo papel, desumanizando a esquerda. A Zoe Martinez, ela falava que progressistas não têm caráter, progressistas são mentirosos, progressistas propagam fake news. A primeira vez que eu vi o Pavanato falar, né, era que a direita não propagava fake news, quem propagava fake news era a esquerda. A Zoe Martinez, ela tinha ódio de esquerdista, né? Uma cubana dissidente que tinha ódio do esquerdismo, do comunismo. E para o opressor não faz diferença se você é de esquerda ou se você é comunista, se você é social-democrata. Para eles é tudo esquerda. Para eles é tudo comunista, certo? Se a gente tivesse na ditadura militar, eles não iam enxergar um progressista diferente de um comunista. Para eles era tudo comunista. Então a Zoe Martinez, ela já fala mal, já desumanizava o esquerdista. Aí você tem Antônia Fontinelli, que diz que todo mundo que votou no Lula é bandido. Né? Você vai somando todas essas falas do Paulo Figueiredo dizendo que o comunismo é satânico, que os comunistas são satânicos, e agora o Pavanato falando que os comunistas odeiam cristãos, que os comunistas não podem falar de religião porque eles odeiam o cristianismo. Da onde que ele tirou isso? Que os comunistas ou os esquerdistas perseguem cristãos, né? Que matam LGBT. Quem mata LGBT são os comunistas, Pavanato. Então você vai somando tudo isso, né? O que a pessoa... E olha, a gente está falando de uma concessão pública, a gente está falando de uma rádio que discursa ódio. Vocês acham que esse discurso do Pavanato é diferente do discurso do André Valadão contra os LGBT? O Pavanato só não fala de morte, mas você não precisa falar de morte para ser extremista, para fazer discurso de ódio. Né? Não é diferente do discurso do André Valadão.
que prega diariamente, né, compulsoriamente contra LGBT, principalmente no mês de junho ou de julho, que é o mês do LGBT. Passou o mês inteiro discursando ódio contra os LGBT. E você vê a Jovem Pan há 4 anos discursando ódio contra quem é ou se diz progressista ou se diz comunista. Simples assim. Por que o Ministério Público Federal tem que punir ou investigar uma emissora que foi que falou que nas eleições houveram fraudes, né, que endossa o golpismo, golpe de Estado, que foi contra a pandemia, que foi contra a vacina, que fez discurso fazendo com que pessoas morressem. Pessoas morreram porque viraram negacionistas, porque escutaram a Jovem Pan, escutaram a rádio. Pessoas morrem em brigas e assassinatos por motivação política por ouvir a Jovem Pan. Você acha que o Zezinho da esquina que ouve que, olha, os comunistas, eles não gostam de cristãos, os comunistas não são humanos, os comunistas matam LGBT, os comunistas matam cristãos, os comunistas não têm caráter, os comunistas matou mais de 100 milhões de pessoas. O que essas pessoas vão pensar? O que essas pessoas vão pensar? O que elas vão absorver de um Pavanato da vida, de um Adrilles da vida, de um Paulo Figueiredo, de uma Zoe Martinez da vida? O que elas vão absorver? Ódio. Existe crime, existe mortes. A gente não vê por aí todo dia crime político, né? Noticiado, mas acontece. Acontece em briga de bar, acontece assassinatos com motivação política. Em nome do Bolsonaro acontecia muito na gestão do Bolsonaro. Os caras matando pessoas progressistas em nome do Bolsonaro. Isso aconteceu, isso foi noticiado, né? Acho que o rapaz era o Marcelo que morreu no dia do aniversário dele. Moado Catendê, outra, né? E vários que não são noticiados. Eu vi policiais falando sobre isso. Existe briga política, existe morte por causa de política. E quem endossa essa violência, quem incita o ódio, é esse pessoal da Jovem Pan. Por que eles são diferentes de eu incitar o ódio contra o LGBT? Por que seria diferente do André Valadão, que incita o ódio contra a LGBT? É só trocar LGBT por progressista, que também é uma minoria. As fake news, tirando o discurso de ódio, as fake news da Jovem Pan contra usar máscara na época da pandemia, a favor da imunidade de rebanho, matou muita gente. Você falar mal da máscara, matou muita gente. Falar que isso era uma gripezinha, matou muita gente. Então não é só isso. A gente vê esse discurso de ódio desumanizando o esquerdismo. Isso é extremismo, isso não é liberdade de expressão. Isso faz com que pessoas matam outras pessoas. Isso não é liberdade de expressão. Isso não é democrático. Isso nem é democrático. Eu, por acaso, chego para vocês e falo, olha, todos os bolsonaristas são nazistas. Todos os bolsonaristas são fascistas. Nem isso eu falo. Quiçá a direita. Olha, se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, a gente tem que... todo direitista cristão conservador é um mau caráter, é um bandido, é um nazista, e a gente tem que dar porrada. Isso não configuraria num crime?
de ódio, eu não estaria incitando a violência. É isso que a Jovem Pan faz, só que com outras palavras. Às vezes nem outras palavras. Às vezes falando na lata mesmo. Quando um moleque desse, um pavanato da vida, fala que todo dia fala mal dos esquerdistas, né, desumanizando, fala mal de comunistas, todo dia ele falando isso, né, isso não é incitação à violência, sabe? Falar todos os direitistas são nazistas. Cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu falando, imagina isso, eu falando numa rádio, numa concessão pública, onde milhares de pessoas, milhares de trabalhadores escutam essas rádios. Milhares de trabalhadores diariamente escutam a Jovem Pan. Milhares de pessoas escutam esse mesmo discurso de ódio propagado várias vezes durante anos, quase de segunda a sexta. Esse pavanato fala mal da esquerda de segunda a sexta. Não estou nem falando do PT, tá? Estou falando da esquerda, dos progressistas, incluindo os comunistas. É diariamente. Né? Então, minha paciência acabou. Minha paciência acabou. Eu escrevi, eu fiz um comentário em vários canais progressistas aqui do YouTube. Sabe quantos me responderam? Nenhum. Eu expliquei toda essa situação da Jovem Pan, da desumanização, das fake news contra os comunistas, contra os progressistas, o discurso de ódio, as fake news. Nenhum canal de esquerda está preocupado com isso. Nenhum canal de esquerda está preocupado com você vai escutar a Jovem Pan? Você vai escutar a Jovem Pan? Deixa a Jovem Pan para lá. Pois é. Aí vocês não sabem por que 52% da população brasileira acha que o Brasil pode virar comunista na gestão do Lula. O que é um delírio. Aí depois vocês ficam se perguntando por que um grupo foi invadir os três o Planalto, o Congresso, para quebrar tudo no dia 8 de janeiro, pedindo golpe de Estado. Aí depois vocês ficam se perguntando por que muita gente ficou um mês no quartel-general pedindo ditadura militar, pedindo AI-5. Não estou generalizando, mas isso é contaminador. Essas pessoas são contaminadas por esses veículos de comunicação, por essas mídias independentes. Se a Jovem Pan fosse um canal de YouTube extremista, YouTube que se cuide, eu não estou nem aí. Mas a Jovem Pan, estamos falando de uma concessão pública, de uma rádio. É bem diferente. Aí o buraco é outro. Chega, Jovem Pan, de falar que esquerdista não tem caráter. Chega de falar que esquerdista é bandido. Que esquerdista está atrelado à facção criminosa. Que uma pessoa progressista é contra o cristianismo. Que uma pessoa progressista não pode ter a sua opinião. Chega de falar que progressista persegue cristãos. Chega de falar que os progressistas são contra a família, são contra Deus, são contra a pátria. Pô, aí vem aquele merda do Pavanato e fala... e aí ele ainda, o Pavanato ainda passou pano pro André Valadão, nesse último discurso onde ele falou de morte, de matar LGBT. Olha, o André Valadão, ele errou, mas ele não estava fazendo um discurso de ódio. Ele estava falando sobre o dilúvio, sei lá o quê. E os comunistas não têm direito nenhum de falar de cristianismo,
não podem falar de religião, porque eles perseguiam os cristãos. Os progressistas matavam LGBT nos regimes comunistas. Que coisa, cara. Eu ainda continuo puto. Eu ainda continuo muito puto, muito revoltado. Eu não vejo nenhuma concessão pública a fazer isso, esse tipo de serviço sujo, nojento, e ainda mentem. E ainda são contra a história, né? Ainda distorcem a história, né? Sobre o comunismo. Ainda mentem, fazem discurso de ódio mentindo com fake news. Sabe? Chega, chega, chega. Nenhuma concessão pública faz isso. Nem CNN, nem Rádio Band, nem nenhuma rádio faz isso, cara. Tirando a Jovem Pan, Globo News, Rede Globo, nenhum canal jornalístico faz isso que eles fazem, sabe? Ajudem a espalhar esse vídeo. A gente precisa de união, a gente precisa de mais pessoas no nosso campo fazendo esse tipo de vídeo, denunciando esses discursos de ódio, incitação à violência, né? Tomara que chegue até o Ministério Público Federal, né? Já que a Jovem Pan está sendo investigada por outros motivos, né? Tão criminosos quanto esse. Eu sou Scud, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí, por favor, se você curtiu o vídeo. Enfim, deixa pra lá, né? Aqui nesse canal tem mais bolsonarista do que qualquer outra coisa.